Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. E hoje vamos dar continuidade, com a graça de Deus, no nosso breve estudo devocional puritano que temos feito no Salmo de número 7. E hoje nós consideraremos os versículos 6 e 9 sob a temática Deus, o sondador de corações. Abra comigo as Escrituras Sagradas e vamos ler juntos o que a palavra de Deus nos diz. No Salmo de número 7, versículos 6 a 9. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão, e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos pelo privilégio indizível de podermos abrir a tua palavra e nela considerarmos, porque elas são palavras de vida eterna para nós. Nos ajude a não sermos meros ouvintes e nos capacita, Senhor, a sermos cumpridores da tua palavra. Livra de nós qualquer heresia a ser dita, aprendida ou estudada ou ensinada neste nosso breve estudo devocional. E leva a nossa mente cativa à tua palavra, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Meu amado irmão, hoje, como eu disse para vocês, nós iremos justamente nesta nossa terceira aula, neste nosso terceiro devocional do capítulo 7 do livro de Salmos, em especial os versículos 6 a 9, nós iremos estudar estes versículos sob a temática Deus, o sondador de corações. Nós podemos observar que nos versículos 6 e 7, o salmista aqui, o rei Davi, ele usa uma linguagem chamada de antropomórfica. Levanta-te, desperta. Ele clama para que Deus saia de sua aparente inatividade e intervenha na história. Por que o nome é antropomórfica? Porque está pegando características eminentemente humanas e colocando como se Deus assim as praticasse. E nós sabemos que Deus, ele não dorme para ter que se despertar, ou muito menos se assenta descansando de alguma forma, como nós, para ter que levantar-se. Então, Davi usa, inspirado pelo Espírito Santo, estas palavras em uma linguagem chamada de antropomórfica, para que possa comunicar para nós aquilo que o Espírito Santo está lhe revelando naquele momento. Então, Davi, nesses versículos 6 e 7, ele clama para que Deus saia desta aparente inatividade e intervenha na história, naquilo que está acontecendo na vida dele. Observe que a Assembleia das Nações, que consubstancia aqui o caso individual de Davi, é parte de um drama cósmico de justiça. Essa Assembleia de Nações está aqui refletindo, aqui no texto, aqui, reúnam-se ao redor de ti os povos, e sobre eles remonta-te às alturas. É como se Davi estivesse
nesse exato momento, clamando ao Senhor para que ele haja na história de Davi, mostrando a indignação, mostrando a fúria do Senhor contra esta própria indignação, contra esta própria fúria dos adversários de Davi. Ele pede para que o Senhor desperte contra esta fúria não correta, não justa, que o Senhor sim pode ter uma fúria, uma indignação contra as inverdades, as calúnias, as infâmias que os adversários do rei Davi têm proferido contra ele. Então, esta assembleia, Davi está clamando a Deus para que esta assembleia, ao redor do Senhor, possam observar e possam ter em mente de que forma o Senhor Deus irá julgar esta situação. Por isso que Davi diz: reúnam-se ao redor de ti, ao redor do Senhor, os povos, esta Assembleia Universal, e por sobre eles remonta-te às alturas. Então Davi está pedindo não apenas para que o Senhor Deus ele intervenha de maneira ativa na história da vida de Davi, para que o Senhor Deus julgue nesta casuística por conta dessas infâmias que os adversários de Davi têm levantado contra ele, bem como que os povos, essa Assembleia Universal, possam observar o levantar-se de Deus contra a fúria e contra a indignação injusta dos adversários de Davi, em contrapartida à fúria e à indignação justa e zelosa do Senhor Deus. Nesse diapasão, no versículo 9, nós podemos partir também para uma consideração sobre a onisciência de Deus. Deus, ele sonda as mentes e os corações. Literalmente, aqui no hebraico, nós temos aqui a ideia de rins e coração, que para a mentalidade hebraísta seriam o centro das emoções e das volições, das vontades. As mentes e os corações, Deus sonda o centro das emoções e das vontades de todas as pessoas. Esse conforto do justo significa que quando o mundo entende mal nossas intenções, Deus vê a sinceridade do nosso coração. Porque muitas das vezes nós somos julgados de maneira inadequada. Porque as pessoas ao nosso redor, elas não sondam as mentes e os corações. Elas não sondam as nossas emoções e as nossas vontades. Apenas Deus faz isso. E isso faz com que nós possamos observar o terror da hipocrisia, o terror do hipócrita. Porque Deus vê a podridão oculta sob a capa de uma falsa religiosidade. É o que nós podemos observar aqui no versículo 9. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Davi está clamando ao Senhor para que esta malícia dos ímpios, daquelas pessoas não atingidas pela graça de Deus ainda em seus corações, ainda estão mortas em seus delitos e pecados, o Senhor Deus é acionado pela oração de Davi, que clama a Yahvé para que ele faça com que a malícia dos ímpios venha a cessar. E mais, Davi pede aqui no versículo 9 para que o Senhor Deus estabeleça o justo. Por quê? Porque o Senhor Deus, ele conhece a mente e o coração.
E ele termina o versículo 9 dizendo: ó justo Deus, que na realidade é o único justo de verdade. Nesse estudo, tendo observado tanto esses dois pontos importantes, a onisciência de Deus e anteriormente também nós vimos o despertar do juiz, o Senhor Deus, eu separei aqui um texto do puritano Stephen Chernock, em sua obra The Existence and Attributes of God, a existência e os atributos de Deus. Eu separei aqui um pedacinho do texto do Stephen Chernock para ler para os irmãos. Chernock diz assim: Deus vê não apenas as tuas ações, mas os teus princípios, não apenas o que fazes, mas por que o fazes. O olho de Deus está sobre a intenção, que é a alma da ação. O homem julga apenas a ação, Deus julga o coração. Portanto, trabalhe mais para ser aprovado por Deus no secreto do que aplaudido pelos homens em público. Percebe? Então, eu e você, nós temos que nos preocupar em agradar o Senhor, porque o Senhor conhece a nossa mente e os nossos corações. Ele sonda as nossas emoções e as nossas vontades. O homem pode apenas julgar as nossas ações, mas o Senhor Deus, Ele conhece o nosso interior. Então, meus amados, eu gostaria de fazer um questionamento para que você meditasse no final desse nosso devocional. Eu pergunto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, nós vivemos corandeu, ou seja, vivemos diante da face de Deus? Eu lhe pergunto, se os seus pensamentos fossem projetados numa tela, numa grande tela agora, eu lhe pergunto, você seria inocentado ou você seria envergonhado? Fica esse questionamento para você. Eu oro ao Senhor Deus para que você, como Davi, possa clamar em sua oração, pedindo a misericórdia do Senhor para que o Senhor Deus se levante em sua indignação, para que o Senhor Deus possa mostrar a sua grandeza contra a fúria dos seus adversários, bem como mostre também a indignação do Senhor Deus contra todos os atos de impiedade que os teus adversários praticam contra ti. Meus amados, eu espero que o devocional de hoje tenha sido uma bênção para a sua vida, como tem sido uma bênção para mim. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde, e até o nosso próximo episódio, se Deus assim permitir. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. E você está em uma das mídias sociais do Ministério 5 Solas. Fique com Deus.